O Salmo 22 é uma poderosa oração de confiança. Nesta segunda parte, mergulharemos nos versos 16 a 31, onde Davi nos guia por uma jornada que vai da aflição extrema à confiança e celebração da fidelidade divina. Vamos ver como a dor se transforma em louvor e como o clamor do coração humano encontra força e resposta no Senhor. Prepare-se para uma reflexão profunda, que toca a alma, renova a fé e revela que, mesmo nas maiores adversidades, a presença divina nunca nos abandona. Se você já sentiu que as dificuldades parecem esmagadoras, que a injustiça ou a perseguição tomam conta ao seu redor, este trecho do Salmo 22 é para você. Aqui, Davi nos mostra que é possível clamar com honestidade e vulnerabilidade, sem perder a fé. Ao acompanhar seus versos, seremos convidados a reconhecer nossas próprias dores, mas também a vislumbrar a presença constante do Altíssimo em cada situação. Este salmo é um convite para olhar para além do sofrimento imediato e compreender que Deus é o Redentor que transforma lágrimas em esperança e lutas em vitória. Ao longo desta segunda parte, você será chamado a refletir sobre sua própria vida. Como tem levado suas dores, seus gritos e suas súplicas diante do Senhor? Será que temos permitido que Ele nos guie através do vale da aflição até a luz da libertação? Fique até o final, porque além de uma análise profunda versículo por versículo, faremos juntos uma oração inspirada neste salmo, uma oração que fortalece sua fé, renova sua esperança e nos lembra de que mesmo nas batalhas mais intensas, Deus é nosso refúgio, nosso protetor e aquele que transforma desespero em vitória. Você está pronto para perceber como cada palavra de Davi ainda fala diretamente ao seu coração hoje? Verso 16. Pois me cercaram, como leão que rasga e dilacera, meus braços e minhas pernas estão expostos. O salmista nos mostra aqui a intensidade da ameaça que o cerca. Ele se sente vulnerável, exposto, como se cada parte do seu corpo estivesse à mercê dos inimigos, e essa imagem traz à tona o medo e a fragilidade humanas. No entanto, mesmo diante de tanta opressão, aprendemos que levar nossos temores a Deus é o primeiro passo para encontrar força e proteção. Reconhecer a própria vulnerabilidade é um ato de coragem que nos aproxima do Senhor e fortalece nossa fé. Sentir-se cercado e ameaçado desperta uma compreensão profunda de que nossa segurança verdadeira não vem das circunstâncias, mas da confiança no Criador. Davi nos ensina que não há vergonha em admitir nossa fragilidade diante de Deus. Pelo contrário, é nessa entrega que encontramos refúgio e coragem para enfrentar situações aparentemente insuperáveis. A presença de Deus transforma nossa impotência em confiança e esperança viva. Este verso nos lembra de que, mesmo quando a sensação de vulnerabilidade é total, o Senhor é nossa fortaleza e proteção. Ele vê cada detalhe, conhece cada ataque e nos sustenta mesmo quando sentimos que não há saída. Colocar nossa vida nas mãos do Senhor transforma medo em fé e desesperança em força, lembrando-nos de que a verdadeira segurança está na presença dele, e não na ausência de perigo. Para refletir, como tenho reagido quando me sinto cercado e exposto diante das dificuldades? Tenho levado minhas vulnerabilidades e medos para Deus ou tento enfrentá-los sozinho? Estou disposto a confiar que o Senhor me fortalece mesmo quando tudo ao redor parece ameaçador? Verso 17. Pois todas as minhas ossadas estão à vista, os meus inimigos olham para mim com maldade. Davi revela sua completa exposição e fragilidade diante daqueles que lhe desejam o mal. Ele se sente desprotegido, como se cada parte de seu corpo estivesse à mercê da violência alheia. Essa imagem nos mostra que, mesmo em meio às adversidades mais cruéis, a sinceridade do coração e a entrega a Deus são caminhos para encontrar força. Reconhecer a própria vulnerabilidade não diminui a fé, pelo contrário, fortalece a confiança no Senhor, que nos vê e nos sustenta em todos os momentos. O Salmo nos convida a refletir sobre como enfrentamos olhares hostis e críticas no nosso dia a dia. É fácil nos deixarmos abater quando sentimos que todos ao redor nos observam com julgamento ou maldade, mas Davi nos ensina que a proteção divina transcende a percepção humana. Quando nossas fraquezas são entregues ao Senhor, Ele age como refúgio seguro, protegendo-nos do dano e transformando o medo em coragem profunda e constante. Este verso também nos lembra de que a vigilância e a fidelidade de Deus são maiores do que qualquer oposição. Mesmo quando sentimos que todos os olhos estão sobre nós com intenções ruins, a presença do Senhor nos envolve,
nos fortalece e nos dá esperança. Ele é aquele que nos guarda, mesmo nas situações mais dolorosas, lembrando-nos de que nenhuma maldade tem poder sobre aqueles que confiam nele. Para refletir, como tenho reagido diante da maldade e do julgamento alheio? Tenho buscado refúgio em Deus ou confio apenas nas minhas próprias forças? Estou disposto a entregar minhas vulnerabilidades e dores ao Senhor, permitindo que Ele transforme medo em fé? Verso 18. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. Este verso é uma impressionante profecia messiânica, cumprida literalmente na crucificação de Cristo. João capítulo 19, versos 23 e 24. O detalhe das vestes sendo repartidas e da túnica sendo lançada à sorte revela o cuidado de Deus em mostrar que nada estava acontecendo por acaso. Cada detalhe da dor do Messias já estava escrito e previsto. Davi, inspirado pelo Espírito, descreve uma cena de humilhação extrema, onde a dignidade parece ser arrancada junto com as vestes. Aqui somos levados a refletir sobre a profundidade da entrega do Senhor, que se fez vulnerável ao ponto de permitir que os homens tirassem tudo dele, inclusive suas vestes. É um chamado para lembrar que a nossa salvação custou caro e foi paga ao preço da exposição, da vergonha e da dor do Filho de Deus. Quando pensamos em nossas próprias experiências de humilhação, este verso nos lembra de que Cristo passou por algo muito maior para que hoje pudéssemos ter vida e dignidade restauradas. A divisão das vestes também simboliza como o mundo tenta se apropriar do que pertence ao Senhor, tentando reduzir o sagrado a algo comum. Mas a justiça de Deus garante que, mesmo em meio à injustiça humana, seu plano perfeito se cumpre. Nada que aconteceu na cruz foi perda. Tudo foi cumprimento de promessa e instrumento de redenção. Para refletir, o que este verso me revela sobre o cuidado de Deus em cada detalhe da história da redenção? Como eu tenho honrado o sacrifício de Cristo que suportou humilhação por mim? De que forma posso aprender a confiar no plano do Senhor mesmo quando tudo parece injusto ou humilhante? Verso 19. Mas tu, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Neste clamor, Davi mostra que, mesmo em meio ao sofrimento mais intenso, sua esperança continua voltada para o Senhor. Ele não pede primeiro por vingança ou alívio imediato, mas pela presença de Deus. A maior dor de Davi não é apenas o que os inimigos fazem, mas a sensação de distância do Senhor. Quando ele diz, força minha, está reconhecendo que sem o Senhor ele não tem forças para suportar. É uma oração que revela vulnerabilidade, mas também profunda confiança. Aqui aprendemos que a resposta para os dias de dor não é fugir de Deus, mas correr para Ele. O salmista sabe que a sua única fonte de socorro é o Senhor, por isso o apelo, apressa-te. É um grito de urgência, de quem não vê saída humana e sabe que precisa de intervenção divina. Essa é a essência da verdadeira oração, um clamor que nasce do coração quebrantado e reconhece que a ajuda de Deus é vital e insubstituível. Este verso nos desafia a fazer o mesmo. Quando a dor for grande, não deixar que ela nos afaste de Deus, mas usá-la como ponte para buscar ainda mais a sua presença. O Senhor não rejeita quem clama de forma sincera. Pelo contrário, Ele se aproxima dos que invocam o seu nome com fé. Quando aprendemos a depender assim, encontramos forças onde antes só havia fraqueza e esperança onde só víamos desespero. Para refletir, tenho buscado a presença do Senhor como minha maior necessidade em tempos de dor? O que significa para mim chamar Deus de minha força? Como posso transformar meus momentos de angústia em orações que me aproximem mais do Pai? Verso 20. Livra-me da boca do leão, me salva dos chifres dos búfalos. Davi aqui utiliza imagens poderosas da natureza para expressar a magnitude do perigo que enfrenta. O leão e os búfalos representam forças avassaladoras e inimigos implacáveis, mas ele não confia em suas próprias estratégias. O salmista se volta para o Senhor, reconhecendo que somente a intervenção divina pode protegê-lo de forças maiores que ele próprio. É uma expressão de total dependência e confiança, uma lembrança de que nossa força humana tem limites, mas a de Deus é infinita. Este verso nos ensina que, mesmo quando nos sentimos cercados por ameaças e circunstâncias incontroláveis, podemos clamar a Deus com fé. O reconhecimento da nossa fragilidade é o primeiro passo para experimentar o poder de Deus. Davi nos mostra que a oração é o canal pelo qual a proteção e a libertação chegam,
e que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria espiritual. Ao meditarmos neste verso, aprendemos a levar nossos próprios medos e ameaças à presença de Deus. Não importa quão feroz seja o leão em nossa vida, seja um problema, uma relação difícil ou um medo profundo, o Senhor é capaz de nos livrar. Confiar nele nos dá coragem para enfrentar situações que sozinhos pareceriam impossíveis de superar, lembrando-nos de que ele é nosso protetor constante. Para refletir, quais leões ou búfalos estou enfrentando hoje que só Deus pode livrar? Tenho levado minhas ameaças e medos diretamente ao Senhor ou tento enfrentá-los sozinho? De que forma minha fé pode se fortalecer ao depender completamente da proteção divina? Verso 21. Louvar-te-ei na grande congregação. Pagarei os meus votos diante dos que te temem. Davi, aqui expressa um compromisso público de gratidão e honra a Deus. Ele reconhece que a resposta divina às suas aflições merece ser proclamada diante de todos, não apenas em silêncio privado. O salmista nos mostra que a fé verdadeira se manifesta em ação, em palavras e atitudes que refletem reconhecimento e louvor. É um convite a transformar a experiência do livramento em testemunho e inspiração para outros que também temem ao Senhor. Este verso nos ensina a importância da gratidão pública e da fidelidade em cumprir nossas promessas a Deus. Louvar o Senhor diante de outros fortalece a nossa fé e encoraja a comunidade ao redor. Davi nos lembra de que a verdadeira gratidão não se limita a momentos de silêncio ou oração particular, mas se expande para atos visíveis de reconhecimento do cuidado e da intervenção divina em nossas vidas. Ao refletirmos sobre este verso, percebemos que a devoção a Deus deve ser integral, coração, palavras e ações. Ele nos convida a viver de maneira que nossa vida seja um testemunho contínuo de sua fidelidade. Pagar nossos votos não é apenas uma obrigação, mas um ato de fé, demonstrando que confiamos na justiça e na bondade do Senhor em todas as circunstâncias, mesmo nas mais desafiadoras. Para refletir, tenho expressado minha gratidão a Deus apenas em silêncio ou também publicamente, através de minhas ações e palavras? Quais promessas feitas a Deus ainda precisam ser cumpridas com fidelidade e devoção? De que forma minha gratidão e louvor podem inspirar outros a confiar na providência divina? Verso 22. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. Vivam os vossos corações para sempre. Davi revela aqui uma promessa de satisfação e alegria para aqueles que mantêm um coração humilde e buscam a Deus com sinceridade. A palavra mansos não significa fraqueza, mas sim entrega e confiança plena no Senhor, reconhecendo que toda força, proteção e provisão vem dele. Essa mansa devoção é recompensada com plenitude de vida, e a alegria espiritual se torna um testemunho que inspira outros a seguir o mesmo caminho. O salmista nos convida a refletir sobre a relação entre humildade e bênção divina. Aqueles que buscam ao Senhor com coração puro não apenas recebem o sustento espiritual necessário, mas também experimentam uma alegria profunda que transcende as circunstâncias externas. É um convite para confiar na providência de Deus, sabendo que Ele satisfaz os desejos de quem o busca de todo o coração. Este verso nos lembra de que a verdadeira vida abundante não se encontra na autossuficiência ou nos recursos mundanos, mas na busca constante pela presença de Deus. É um chamado para cultivar mansidão e dependência do Senhor, permitindo que nosso coração se encha de alegria e gratidão duradoura. Que cada ação nossa reflita essa confiança e alegria que somente Deus pode proporcionar. Para refletir, tenho buscado a Deus com sinceridade ou apenas de maneira superficial, esperando benefícios imediatos? Minha vida reflete a humildade que atrai a bênção e a satisfação espiritual prometidas pelo Senhor? Como posso viver de forma que minha alegria e confiança em Deus inspirem outros a buscá-lo também? Verso 23. Lembrar-se-ão e se converterão ao Senhor todos os confins da terra, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Davi expressa aqui uma visão de universalidade da adoração a Deus. Ele nos lembra de que, mesmo aqueles que estão distantes ou vivem em culturas diferentes, serão levados a reconhecer a soberania do Senhor e a se voltar para Ele. É uma perspectiva que revela o poder transformador da presença de Deus, capaz de tocar corações e conduzir toda a humanidade à adoração e reverência. Este verso nos desafia a refletir sobre o impacto de nossa fé e devoção no mundo ao nosso redor. Cada ato de confiança e entrega a Deus pode ser uma luz que aponta outros para sua glória.
A promessa de que todas as famílias das nações se curvarão diante do Senhor nos mostra que a fidelidade divina transcende barreiras geográficas e culturais, alcançando os confins da terra. Também somos convidados a reconhecer que a adoração não é apenas uma prática individual, mas parte de um plano divino maior. Quando nos voltamos para Deus, fortalecemos a comunidade de fé e nos tornamos instrumentos de sua glória, participando da expansão do reino e da transformação de vidas ao nosso redor. Que nossa devoção reflita essa grandeza e alcance outros com esperança e luz. Para refletir, minha adoração a Deus é apenas pessoal ou procuro refletir sua glória na vida daqueles ao meu redor? Como posso ser instrumento para que outros conheçam e se voltem ao Senhor através de minhas ações? Tenho consciência de que a fidelidade de Deus alcança todos os confins da terra e convida cada coração à adoração. Verso 24. Pois ao Senhor pertence o reino, e ele domina sobre as nações. Neste verso, Davi reafirma a soberania absoluta do Senhor sobre toda a criação. Ele nos lembra de que, independentemente das circunstâncias, o mundo está sob o seu domínio e nenhuma autoridade humana pode prevalecer contra a vontade divina. É uma declaração de fé que fortalece nosso espírito, assegurando-nos que, mesmo em meio às lutas, o controle está nas mãos do Criador. A consciência de que o Senhor é o soberano sobre as nações nos convida a confiar plenamente em sua justiça e no seu plano perfeito. Não somos deixados à própria sorte, mas estamos protegidos por aquele que governa com sabedoria infinita. Esta verdade nos encoraja a entregar nossas ansiedades, medos e incertezas, sabendo que ele dirige cada detalhe do mundo segundo sua vontade. Além disso, este verso nos inspira a viver com reverência e compromisso. Reconhecer a supremacia do Senhor nos leva a agir com integridade e justiça, refletindo sua glória em nossas decisões e relacionamentos. Quando nos alinhamos com o seu domínio, encontramos paz e segurança mesmo em meio a tempestades, confiantes de que ele conduz o mundo e nossas vidas para o bem. Para refletir, eu realmente confio que o Senhor domina sobre todas as situações, mesmo quando não entendo os acontecimentos. Como posso viver de forma que reflita a soberania e justiça do Senhor em minhas ações diárias? Tenho consciência de que minha entrega à autoridade de Deus traz paz e segurança em minha vida? Verso 25. Todos os que confiam no Senhor exultarão e glorificarão o seu santo nome. Aqueles que o buscam jamais ficarão decepcionados. Aqui, Davi revela a recompensa da confiança plena no Senhor. Exultar significa experimentar uma alegria profunda, que nasce da certeza de que o Criador cuida, protege e guia aqueles que nele esperam. É uma alegria que não depende das circunstâncias externas, mas da presença constante do Senhor em nossas vidas, que nos sustenta e fortalece em todos os momentos. Glorificar o santo nome do Senhor é reconhecer e celebrar sua fidelidade, bondade e misericórdia. Cada vitória, cada livramento e cada bênção recebida deve nos levar a louvar aquele que é digno de toda a honra. A alegria de quem confia em Deus é expressa em ação de graças e reconhecimento, tornando a fé viva e evidente em nossas atitudes. Além disso, este verso nos garante que aqueles que buscam o Senhor não serão decepcionados. A expectativa de encontrar segurança, direção e consolo nele nunca será frustrada. Esta promessa nos encoraja a perseverar na busca por sua presença, mesmo em tempos de dor e provação, confiando que ele é fiel para cumprir cada palavra. Para refletir, tenho buscado o Senhor de todo o coração, confiando que ele jamais decepciona? Minha alegria e louvor refletem a confiança que tenho em Deus, mesmo nos momentos difíceis. Como posso viver de forma a glorificar o santo nome do Senhor em minhas ações e decisões diárias? Verso 26. A minha alma viverá para ele, e a minha descendência o servirá. Proclamarão a justiça do Senhor a uma geração que há de vir. Davi aqui nos convida a uma entrega completa, mostrando que a vida que confia no Senhor se torna dedicada a Ele. Viver para Deus significa alinhar cada pensamento, ação e decisão à sua vontade, reconhecendo que nossa verdadeira razão de ser está em obedecer e honrar aquele que nos criou. É um compromisso de fé que transforma nosso cotidiano em expressão de devoção sincera. A referência à descendência nos lembra da importância de transmitir essa fidelidade às próximas gerações. Ensinar e inspirar filhos, familiares e comunidade a servirem ao Senhor garante que a experiência de confiança e salvação seja compartilhada e perpetuada.
O testemunho de uma vida dedicada a Deus é uma herança eterna que impacta muito além do presente. Além disso, proclamar a justiça do Senhor é reconhecer publicamente suas obras e sua fidelidade. Ao testemunharmos suas ações, inspiramos outros a confiar nele e a buscar refúgio em sua proteção. Essa declaração de justiça não é apenas histórica, mas viva, fortalecendo a fé de todos que ouvem e observam o agir de Deus em nossas vidas. Para refletir, minha vida reflete um compromisso diário de viver para o Senhor? Como tenho transmitido minha fé e confiança em Deus às pessoas ao meu redor? Estou proclamando a justiça do Senhor com minhas ações e palavras de forma contínua e verdadeira? Verso 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Todas as famílias das nações adorarão perante a sua presença. Davi nos mostra aqui a universalidade do reinado e da soberania de Deus. Não importa onde estejamos, nem quais fronteiras nos separem, toda a criação está sob seus olhos e cuidado. Reconhecer isso nos convida a uma humildade profunda, sabendo que nossas vidas são parte de um plano maior, onde o Senhor é o centro e a razão de toda adoração. O verso nos lembra de que a lembrança de Deus desperta o retorno da humanidade a Ele. Mesmo aqueles que se afastaram ou se perderam em caminhos de iniquidade podem se voltar para o Senhor, guiados por sua misericórdia e justiça. Isso nos inspira a interceder pelos outros, confiando que Deus pode restaurar corações e trazer famílias inteiras de volta à sua presença. Adorar perante a presença do Senhor é um ato de submissão e reconhecimento. Não se trata apenas de palavras, mas de uma postura de coração que reconhece a grandeza, a fidelidade e o poder de Deus. Cada adoração fortalece nossa fé, renova nossa esperança e nos conecta à verdadeira fonte de vida e bênçãos. Para refletir, minha adoração reflete o reconhecimento da soberania e do poder de Deus em minha vida? Tenho me lembrado do Senhor em todas as áreas da minha vida, inclusive nas pequenas decisões do dia a dia? Estou orando e intercedendo para que outros também se voltem e adorem a Deus com sinceridade de coração? Verso 28. Pois o reino pertence ao Senhor, e ele domina sobre as nações. Este verso nos lembra da autoridade absoluta de Deus. Nenhum poder humano pode suplantar o seu reinado. Toda nação, toda autoridade e todo governo estão sob seu domínio. Essa certeza nos traz segurança e tranquilidade, pois mesmo em tempos de instabilidade ou injustiça, sabemos que o Senhor mantém o controle e a ordem sobre tudo o que existe. Reconhecer que o reino pertence ao Senhor é também um convite à confiança. Não precisamos temer planos malignos ou situações fora de nosso alcance, pois a soberania divina garante que cada detalhe da história humana está nas mãos dele. Isso nos ensina a entregar nossas preocupações e a viver com fé, sabendo que ele governa com justiça e sabedoria. Além disso, o domínio de Deus sobre as nações nos desafia a agir em obediência e adoração genuína. Não somos chamados a controlar, mas a confiar, a reverenciar e a viver de acordo com os princípios do reino. Cada ação alinhada à sua vontade se torna parte da manifestação do seu reino aqui na terra, refletindo a glória dele em nossas vidas. Para refletir, tenho confiado na soberania de Deus mesmo quando as circunstâncias parecem caóticas. Reconheço a autoridade do Senhor sobre todas as áreas da minha vida e sobre as nações ao meu redor. De que forma posso viver diariamente de modo que reflita o reino de Deus em minhas atitudes e decisões? Verso 29. Todos os que estão deitados na sepultura cantarão louvores ao Senhor, até os que descem à terra não poderão deixar de o adorar. Este verso nos convida a refletir sobre a eternidade do louvor a Deus. Mesmo aqueles que já passaram desta vida, em espírito ou memória, participarão da exaltação ao Senhor. A adoração a Ele transcende a existência terrena, mostrando que seu poder, bondade e fidelidade ecoam para sempre, e que toda a criação, mesmo a que parece silenciosa ou esquecida, se curva diante da sua majestade. Compreender que todos, inclusive os que partiram, o louvarão, fortalece nossa fé e nos dá esperança em meio à dor e à perda. Nada e ninguém está fora do alcance do Senhor, e sua glória será reconhecida eternamente. Isso nos desafia a viver de modo a unir nossa vida terrena a essa celebração contínua, entregando cada momento a Ele e valorizando a presença dEle em tudo. Além disso, este versículo nos ensina sobre a fidelidade de Deus.
O louvor que se estende além da morte nos lembra de que ele cumpre suas promessas e que seu reino é eterno. Ao compreender isso, somos chamados a adorar não apenas em palavras, mas em atitudes, ações e escolhas, refletindo seu caráter e sua bondade diante de todos ao nosso redor. Para refletir, tenho vivido de forma que minha adoração a Deus seja contínua, mesmo diante de dificuldades e desafios? Reconheço a eternidade do reino de Deus e a fidelidade dele mesmo após a morte. Como posso integrar o louvor e a adoração em minhas ações diárias, refletindo a glória do Senhor em minha vida? Verso 30. A posteridade servirá ao Senhor, as futuras gerações serão contadas entre aqueles que o adoram. Este verso nos lembra da importância da fé transmitida de geração em geração. Deus não apenas se relaciona conosco individualmente, mas deseja que suas obras, seu amor e suas promessas sejam lembrados e celebrados por aqueles que virão após nós. Somos chamados a viver de modo que nossa vida inspire os outros a conhecerem e confiarem nele, deixando um legado espiritual que transcenda o tempo e fortaleça a fé das futuras gerações. Ao compreender que o Senhor quer que seu nome seja honrado por aqueles que ainda não nasceram, percebemos a responsabilidade que temos de cultivar uma vida de integridade, oração e adoração. Cada ação, cada escolha guiada por Deus, torna-se uma semente espiritual que florescerá em muitos corações no futuro. É um convite para viver com propósito, sabendo que nossas atitudes ecoam além do presente. Além disso, este verso nos desafia a ensinar e a compartilhar a fé com amor e sabedoria. Devemos ser exemplos de devoção e confiança, mostrando que servir ao Senhor é a fonte de verdadeira alegria e segurança. É um chamado para investir no que é eterno, cultivando uma relação com Deus que inspire todos ao nosso redor a também o seguir. Para refletir, como estou influenciando as futuras gerações na minha família, comunidade ou círculo de amigos para conhecerem e servirem ao Senhor? Estou vivendo uma fé que inspira outros a confiar em Deus? De que maneira posso deixar um legado espiritual que perdure para além do meu tempo? Verso 31. Pois o reino é do Senhor, ele domina sobre as nações. Este versículo nos lembra de que, acima de qualquer circunstância, o Senhor é soberano sobre toda a criação. Nada escapa ao seu controle, e todas as nações, povos e líderes estão sob sua autoridade. Isso nos dá segurança em meio às incertezas, pois mesmo quando enfrentamos crises ou injustiças, o poder do Senhor permanece firme, e sua justiça prevalecerá. Refletir sobre o domínio de Deus nos leva a confiar plenamente nele, sabendo que todas as situações se encaixam em seu propósito eterno. Ele é o Rei que governa com sabedoria e justiça, garantindo que sua vontade seja cumprida. Essa confiança nos fortalece, nos acalma em meio ao caos e nos inspira a viver de maneira alinhada à sua palavra, buscando refletir sua glória em nossas vidas. Finalmente, este versículo nos desafia a reconhecer a soberania do Senhor em todas as áreas da vida. Adorar e servir ao Deus que domina sobre todas as nações nos ajuda a priorizar o que é eterno sobre o passageiro, a depender dele em vez de nossas próprias forças, e a proclamar seu nome com coragem e gratidão em qualquer circunstância. Para refletir, confio verdadeiramente que o Senhor domina sobre todas as situações, mesmo quando parecem fora do meu controle. Como posso alinhar minhas decisões e atitudes à soberania de Deus? Estou proclamando a grandeza de Deus e vivendo sob sua autoridade em minha vida diária? Podemos concluir que, ao refletirmos sobre os versos 16 a 31 do Salmo 22, somos convidados a contemplar a fidelidade de Deus mesmo nos momentos mais difíceis. Davi nos mostra que, mesmo cercados por inimigos, dores e humilhações, há esperança e redenção em permanecer confiantes no Senhor. Cada expressão de clamor e cada súplica revelam a profundidade da fé que se mantém firme, lembrando-nos que o Senhor transforma sofrimento em vitória e lágrimas em alegria. Podemos concluir que esta segunda parte do Salmo 22 nos desafia a reconhecer que a presença de Deus é constante e poderosa, mesmo quando tudo parece perdido. Que possamos entregar nossas lutas, medos e ansiedades ao Senhor, sabendo que Ele está no controle e que sua justiça e amor prevalecem. Ele nos convida a confiar que cada dificuldade tem um propósito e que cada vitória vem dele, fortalecendo nossa fé e esperança. Agora que entendemos o significado de cada versículo e a mensagem que Deus quer nos entregar, te convido a orar o Salmo 22 por mais 6 dias.
Leia cada versículo como uma conversa profunda com o Criador e permita que ele fortaleça em você o desejo de viver uma fé prática, visível nas atitudes, nos compromissos mantidos e no amor ao próximo, confiando que ele é nosso refúgio e aquele que cumpre suas promessas para os que nele esperam. E para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos agora a orar e guardar consigo esta oração especial inspirada no Salmo 22, versículos de 16 a 31. Volte a ela sempre que quiser se lembrar de que a presença de Deus é real na vida daqueles que confiam em seu nome, que não se abalam mesmo diante das dificuldades e que fazem da dependência do Senhor o fundamento de cada vitória. Oração inspirada no Salmo 22, parte 2, versos de 16 a 31. Deus Todo-Poderoso, em tua infinita misericórdia, nos achegamos a ti neste momento, lembrando que tu és nosso refúgio e fortaleza mesmo nos vales de dor e perseguição. Assim como Davi confiou em tua presença quando cercado por inimigos e aflições, que possamos aprender a clamar por ti com coragem e sinceridade, entregando a ti cada medo, cada angústia e cada dificuldade que nos aflige. Que nossa fé seja renovada e fortalecida pelo teu Espírito, mesmo quando não compreendemos o que se passa ao nosso redor. Pai, ensina-nos a reconhecer que cada vitória, cada livramento e cada proteção vem de ti. Ajuda-nos a colocar em tuas mãos as batalhas que não conseguimos vencer sozinhos, confiando que tua justiça se manifestará no tempo certo. Que nossas lágrimas se transformem em alegria, nossos gritos de socorro em louvor, e nossa dependência de ti seja o fundamento de toda a esperança que carregamos. Que possamos experimentar a tua presença real em cada momento de fraqueza, e que a tua fidelidade nos sustente em meio às lutas. Senhor, fortalece nosso coração para que possamos declarar tua glória entre as nações, assim como Davi proclamou que todos os que esperam em ti são abençoados. Que nossas palavras e atitudes reflitam a tua bondade, e que a memória das tuas obras maravilhosas nos inspire a viver com confiança e gratidão. Mesmo diante da adversidade, que possamos manter os olhos fixos em ti, sabendo que tu nos ergues e nos conduzes à vitória. Pai querido, que a certeza do teu amor e da tua proteção nos acompanhe todos os dias, lembrando que nenhum inimigo, nenhum obstáculo e nenhuma tribulação podem prevalecer contra aqueles que confiam em ti. Que esta oração nos guie a permanecer firmes, esperançosos e gratos, reconhecendo que a vida, a salvação e cada bênção vem de ti, nosso Senhor e Criador. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa lembrar que, mesmo em meio às dificuldades, dores e desafios da vida, Deus é aquele que fortalece, protege e concede vitória aos que confiam nele. Que possamos, juntos, aprender a descansar na providência do Senhor e a viver com esperança, mesmo quando os vales parecem profundos demais, sabendo que a vitória e a libertação vêm dele. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando reflexões profundas sobre os Salmos. Ative as notificações para receber cada novo estudo e deixe nos comentários seu pedido de oração, para que possamos interceder por você com fé e carinho. Que o Senhor fortaleça seu coração, ilumine seus passos e te ajude a aplicar diariamente os ensinamentos do Salmo 22. Que você viva com confiança, reconheça a presença de Deus em cada livramento e celebre cada bênção concedida pelo Senhor. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e todos os seus negócios.